E aí, meu povo? E aí, pessoal, como é que tá de quarentena? Os estudantes de direito administrativo. Muita informação nesse período, né, gente? Cada dia que passa, eu tenho certeza que vocês têm observado o quanto é importante ter pelo menos um conhecimento básico do direito administrativo. O quanto é importante nós sabermos dos nossos direitos, dos nossos deveres, dos deveres do administrador público nos dias atuais, nesses tempos de pandemia. Acho que o direito administrativo, como eu já falei em aulas anteriores, está na crista da onda. Este é o direito administrativo. Só para a gente relembrar um pouquinho do que nós vimos nas aulas passadas, a gente fez uma espécie de uma revisão, porque nós já havíamos é, analisado essa matéria em sala de aula, mas foi bom para a gente também não partir do zero, porque a gente ficou um pouquinho de tempo parado. Então nós vimos que o direito administrativo ele faz parte do ramo do direito público, certo? Tendo em vista que o interesse público está acima do interesse particular, aquela linha vertical que nós falamos, tá? O que diferencia o direito público do direito privado é que no direito público, em regra, existe essa supremacia do interesse público sobre o particular. Já no direito privado, nós falamos em linha horizontal, né? Privado é igual a privado, existe uma igualdade, não existe uma supremacia entre interesses particulares. Então, o primeiro ponto que nós vimos foi que o direito administrativo ele é um ramo do direito público. O que nós vimos também sobre o direito administrativo? Que, em regra, nós estudamos a administração pública. Por isso que o direito administrativo se mostra tão importante nos tempos atuais. Só para relembrar, estou gostando muito das respostas de vocês, mas mais mesmo das questões que eu estou deixando no final, nos finais dos vídeos, vocês estão de parabéns. Tá? Então, como nós estudamos a administração pública, o que nós vimos também? Qual que é o regime jurídico administrativo? Exatamente o que eu falei agora no comecinho. É a supremação, dois pilares, o da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, no primeiro pilar, existindo uma divergência entre o interesse público baseado na lei, sempre, princípio da legalidade, e o interesse particular, o que se sobressai? É o interesse público, é o interesse da coletividade. Lembra que nós demos o exemplo da desapropriação, que um particular ele pode vir a perder a propriedade de um bem se existir o interesse da coletividade, o interesse público sobre essa desapropriação, mediante justa e prévia indenização. Lembra o interesse social? Nós demos o exemplo da desapropriação para ser construído lá uma nova via pública que melhoraria em regra o trânsito do município. Então, supremacia do interesse público sobre o particular. O outro pilar do regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público. Muito importante. O administrador público ele não pode gerir a administração do jeito que ele bem entender. Ele tem que seguir as regras, princípio da legalidade. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. E nós, administrados, podemos fazer o que a lei não proíbe. Tá ok? Outro ponto que nós vimos foi o sistema administrativo. Vocês lembram do sistema francês, do sistema inglês?
Qual que é o adotado pelo Brasil? É o inglês. Lembramos? No Brasil, em regra, todo ato administrativo, toda decisão administrativa, ela pode vir a ser questionada através do Poder Judiciário, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Essa é a regra. Lembra do exemplinho que nós demos do recurso de multa? Se eu tomar uma multa que eu entenda que é ilegal, lembra? Um ato administrativo, imposição de uma multa, eu posso me socorrer do Poder Judiciário, certo? Existem algumas exceções? Existem. Essas exceções me proíbem de buscar o socorro do Poder Judiciário? Não. O que significam essas exceções? Que, em regra, que eu tenho que excluir, eu tenho que buscar todos os meios administrativos, todos os recursos administrativos antes de ingressar com uma ação judicial, antes de buscar o Poder Judiciário. Nós demos o exemplo do INSS. Antes de eu pleitear um benefício judicialmente junto ao INSS, eu tenho que fazer o requerimento administrativo. O INSS negando, eu passando pelas etapas administrativas do INSS, aí sim eu posso entrar com uma ação judicial. Demos os exemplos da justiça desportiva, aqueles casos de doping, que antes do jogador de futebol, naqueles casos que o jogador der um carrinho, ficar suspenso lá por 10 jogos, antes de eu questionar a punição que foi imposta a esse atleta via Poder Judiciário, eu tenho que me socorrer da justiça desportiva, tá certo? Entre outras possibilidades aí de exceções, tá? É só para a gente fazer um rememorando do que nós já vimos. E nós vimos os diversos princípios da administração pública, que são muito importantes. Nós vimos os princípios explícitos que estão previstos na Constituição Federal, o LIMP, e vimos os princípios implícitos. Por que eles são implícitos? Porque eles não estão lá descritos na Constituição Federal, certo? São princípios criados durante todo o percorrer da criação do direito administrativo, são princípios doutrinários que não estão necessariamente descritos na Constituição Federal. Princesa com M, não vamos esquecer. Dentre esses princípios, lembra que eu sempre falo que é o mais aplicável no direito administrativo, que é o princípio da legalidade. Eu gosto de bater nessa tecla, gente. O administrador público, ele só pode fazer o que a lei determina. Ele só pode trabalhar de acordo com a lei. Ele não pode fazer nada fora da lei. Isso é muito importante. Demos uma relembrada nas nossas aulas passadas e vamos adentrar uma matéria nova. Como a gente já estudou também, o direito administrativo ele não tem um código próprio. Então nós temos que estudar várias fontes do direito administrativo, leis, jurisprudências, princípios, costumes, certo? Em nossa próximo ponto na nossa matéria, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização administrativa. E anota uma frase aí já, gente. Está com medo? Medo com U, tá? Está com medo? É só fase. Vocês vão entender porque eu estou falando essa frase. Está com medo? É só fase. E eu quero que vocês guardem o medo e a fase. A palavra medo e a palavra fase. Então vamos guardar. Está com medo? É só fase, certo? Dentro da organização administrativa, essa frase vai resolver muito dos nossos problemas, correto? Então, quando nós falamos em organização administrativa, nós pensamos de fato como a administração pública se organiza
internamente para nos oferecer serviços de qualidade, para contratar seus servidores, para realizar tarefas diárias. Quando nós falamos em organização administrativa, nós pensamos na administração pública como um todo, como ela se organiza, quais são os órgãos que fazem parte da administração, quem presta um serviço público, quais são as atividades prestadas por um órgão, por um ministério. Quando nós pensamos em organização administrativa, nós pensamos no todo, tá? São as ferramentas disponibilizadas ao Estado para a prestação do serviço público, tá? Quando nós pensamos em organização administrativa, nós temos que pensar no quê? Na busca do interesse público, essencial e secundário. Então vamos voltar. Ferramenta disponibilizada ao Estado. Quando nós pensamos em organização administrativa, é uma ferramenta disponibilizada ao Estado para ele prestar um serviço público, para ele se organizar internamente, tá? O que busca essa organização administrativa? A satisfação do interesse público essencial e secundário. Vamos tentar diferenciar aí um serviço público essencial de um serviço público secundário. Essencial são aqueles famosos serviços, direitos e garantias constitucionais, saúde, educação, segurança pública. E temos os secundários, por exemplo, o asfaltar de uma rua, quando você vai lá no Atende Fácil do seu município para protocolar um documento ou requerer um documento, já é um serviço secundário. Os essenciais sempre são aqueles: saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, tá certo? Então a organização pública, ela é uma ferramenta disponibilizada à administração pública para buscar a satisfação do interesse público, tá? Tanto essencial quanto secundário. Então, quando nós falamos em organização da administração pública, organização administrativa, nós pensamos, em regra, na execução dos serviços públicos, na organização interna da administração, como ela se organiza para prestar um serviço público, como ela se organiza para contratar seus servidores, como que ela presta esse serviço público, se é através de seus agentes, através de órgãos, através de pessoas jurídicas criadas para esses fins, tá? Organização administrativa, ferramenta disponibilizada ao Estado, busca da satisfação do interesse público secundário e essencial, execução de serviços públicos que podem ocorrer através de seus agentes, dos seus órgãos, de pessoas jurídicas criadas para esses fins. Tranquilo? Então nós vamos falar hoje de organização administrativa. E nós fizemos um apanhado aí do porquê existe essa organização administrativa, tá? Sempre o que a gente percebe? Que sempre nós falamos em administração pública, em direito administrativo, nós focamos no interesse público, tá? No próximo vídeo nós vamos continuar esse tópico e vamos guardar aquela frase. Eu vou lembrar dela daqui a pouco. Está com medo, guardou medo, é só fase. Um abraço, gente.